Galera, seguinte, hoje a gente vai reagir aos melhores exercícios para melhorar a postura segundo o Laércio Refundini, famoso Lalá, né? Então já comenta aqui embaixo se você prefere a remada Lalá ou a remada Jojo do Jorlan Vieira. Bora! Uma postura ruim aumenta as chances de você ser assaltado. O estudo da Universidade de Glasgow, na Escócia, mostrou que os criminosos eram menos propensos a assaltar pessoas que caminhavam com uma postura ereta, com os ombros para trás e a cabeça erguida. E a postura ainda vai te trazer outros Isso aí é benefícios, questão de como passar redução de confiança, dores tá, nas gente? Isso daí não costas, no é... pescoço, nos ombros. Ela melhora até a sua respiração, Isso além daí de é verdade. também reduzir os seus níveis de... Mas essa questão aí do assalto, tudo é mais essa questão de você passar confiança, tá? É a mesma coisa que, sei lá, você tá numa reunião importante dentro de uma empresa, só que se você ficar todo tímido assim, você não passa credibilidade nenhuma. Então, postura, gente. Estresse. E existem várias outras coisas relacionando a melhora da postura com melhores pensamentos e sentimentos. E a extensão de coluna no banco romano é o primeiro exercício que vai te ajudar muito nesse aspecto. Esse exercício, primeiro, ele trabalha a sua lombar, então vai te trazer uma sustentação, mas ele... Cuidado, tá? Com esse exercício. Principalmente se você sente dores diárias, né? Aquela dor que já se tornou crônica na sua lombar. Existem alguns padrões posturais, como o padrão hiperlordótico e o padrão Sway Back, que você tem essa região mais sobrecarregada, tá? Então você ficar fazendo esse exercício vai piorar a sua dor. Ele trabalha um músculo que é muito interessante, que você não consegue ver, que se chama multífidos. Esse músculo, ele conecta toda... Um outro exercício que trabalha muito bem esse mesmo músculo é a prancha abdominal, tá? Só que sem sobrecarregar tanto ali a sua lombar. Todas as suas vértebras, ou seja, todas as peças da sua coluna. Quando você trabalha esse cara, deixa ele fortalecido, você fortalece a extensão da sua coluna. Então o que você precisa é do banco romano, porque é uma extensão de coluna na onde, né? Então você vai lá pro banco romano e aí você ajusta de forma que o apoio fique na sua coxa, te possibilitando flexionar o quadril. Muitas pessoas fazem com o tronco ereto, só descendo e subindo. É errado? Não necessariamente, mas o trabalho ele é mais direcionado pro glúteo e pro posterior de coxa, ficando a lombar e o multífidos apenas como estabilizadores. Agora eu vou te trazer o segundo, que vai melhorar o fator dos seus ombros virem para trás. A gente vai falar da remada pronada aberta na máquina. Isso daí é bom, tá, gente? Exatamente. Remadinha pronada aberta. Não precisa ser... as suas costas na altura do ombro. Então ali a gente tem... Não precisa ser exatamente na máquina articulada, tá? Se você fizer ali no cabo, fazer uma remada baixa também funciona. Trapézio transverso e deltoide posterior. Esses músculos, como eu disse, eles vão trazer o seu ombro para trás. E com isso você já ganha todos os benefícios que a gente está conversando aqui. Ponto importante, você precisa ajustar o banco de forma que você vai puxar e o seu cotovelo vai ficar um pouco só abaixo da linha do... Aqui é um ponto também, tá, gente? Tipo, realmente, para ser uma remada aberta, o cotovelo tem que estar mais alto de 45 graus. Só que pode se tornar um pouco desconfortável você fazer numa altura dessa, caso você tenha dores no ombro. Então, se esse for o caso, pode abaixar um pouquinho o seu cotovelo só para abrir mais espaço ali na articulação e deixar o movimento mais livre, tá? Do seu ombro. Então a ideia é que esse cotovelo ele vem aqui em cima, aqui alto. E aí você já aproveita e dá aquela esmagada no meio das costas, exatamente para gerar o máximo de tensão nessa musculatura, consequentemente, postura da hora. O terceiro é o deltoide posterior na máquina. A questão que vai rolar é, esse músculo, primeiro, ele deixa seu ombro bonito, mas esse é um plus, porque a gente tá falando de postura aqui. Ele faz um trabalho semelhante, complementar ao que eu acabei de trazer. Coloque o banco de uma maneira que o seu braço inteiro... Ele mesmo acabou de falar, ele faz um trabalho semelhante barra complementar. Dependendo do seu caso, tá? Você não precisa se preocupar em fazer esses dois, não. Principalmente se você for um iniciante, só de você fazer a remada aberta já vai ser o suficiente, tanto para você corrigir a sua postura, quanto para você ter mais tempo, né? E adicionar outros exercícios que podem ser mais interessantes para você do que esse.
fique na mesma linha do ombro ou então um pouquinho mais para baixo, mas o pouco mais para baixo é pouco mesmo. Um ponto Esse aqui pouquinho mais para baixo eu acho mais confortável pra caramba. Você precisa deixar sua postura ereta aqui. Quarto é o pulley frente. Pulley frente. Esse exercício ele vai te entregar sim a melhora Esse da exercício postura, vocês têm que tomar um pouco de cuidado, tá, gente? Já vou explicar. Volume de dorsal. Percebe o quanto que esse exercício te entrega? E muito provavelmente você nem analisava ele dessa forma, né? É exatamente esse o meu trabalho também lá no Muscle 60. Bom, enquanto ele faz a propaganda dele aqui, deixa eu falar para vocês uma coisa. O pulley frente é um exercício muito bom, tá? Para estar desenvolvendo ali a região de latíssimo. Só que o que acontece? Toma cuidado se você tem um encurtamento do peitoral, né? Se você tem essa postura aqui, porque hora que você for fazer esse exercício, você vai fazer o quê? Vai fazer isso, tá? Você não vai ativar suas costas, você vai machucar o seu ombro e você pode estar até piorando, né, acentuando ali algum desvio que você tenha de protusão de ombro ou o slide humeral. Então, ó, uma coisa que vocês têm que prestar atenção no pulley frente é o seguinte: força o peito estufado enquanto puxa a barra para baixo, tá? O pulley frente você vai fazer num aparelho específico para isso. Você vai O The usar o Rock. banco ou então o apoio ali da sua coxa de forma que você fique estável Nossa, e esse movimento aí tá confortável. certo. Se você deixar muito apertado, fica desconfortável. Se você deixar muito solto, você fica instável. E você vai segurar de uma forma aí que não, os seus Lala, aí não, aí cotovelos não. fiquem Galera, presta atenção nisso daqui, ó. muito solto, você Perceba fica instável. E você no vai movimento que o Laércio tá jogando o cotovelo para trás, tá? Ele tá com o peito estufado, só que ele tá jogando o cotovelo para trás. Olha isso, ele desceu a barra também demais, desceu a barra ali até o peito e jogou o cotovelo para trás. Quando você faz isso, o seu ombro roda, tá? Então, nesse rodar do ombro, você acaba estressando essa articulação e perdendo contração de latíssimo. Então, antes de começar, em vez de você jogar o cotovelo para trás, faz esse movimento, ó. Coloca a mão aqui, faz esse movimento e junta o cotovelo da costela. Faz isso na sua casa, testa e me fala o que você achou. De uma forma que os seus cotovelos eles fiquem ali mais ou menos em 90 graus. Agora vem o ponto mais importante e muito negligenciado: a postura no momento do exercício. Isso é verdade, é muito negligenciado. Peitoral e vai manter esse peitoral. Olha lá, tá vendo? Estufado. Cotovelo para trás que é como se e o ombro rodando, indo em direção à barra. Então você vai estar puxando a barra e o peitoral vai subir em direção à barra. Isso vai te proporcionar um encurtamento maior nesses músculos que a gente falou, consequentemente melhor trabalho. Abdominal máquina. Por que eu tô pedindo para você fazer um abdominal na máquina e não qualquer outro tipo? Na máquina você tem a possibilidade de ajustar carga e eu preciso que você coloque peso valendo nesse exercício. Eu preciso que você fortaleça essa musculatura da mesma forma que você fortalece outros músculos do seu corpo. Primeiro ponto, quando você deixa essa parede sólida, mais forte, você fica com a sua parede abdominal mais controlada e só isso você já ganha estética. Você veio num vídeo para melhorar sua postura, eu tô te entregando estética de várias formas. Tudo isso impacta também. Mas aí tem um outro ponto. O abdômen é conectado no seu quadril. E se essa musculatura estiver fraca, o que vai acontecer com o seu quadril? Ele vai rodar para trás. Vai te provocar uma hiperlordose lombar. Esse ponto do abdômen é verdade, tá? É muito importante você ter o abdômen bem forte e bem ativo. Só que um ponto interessante também que vocês precisam analisar é o seguinte: na academia de vocês tem uma máquina de abdominal boa? Se não for o caso, se não tiver, vocês podem fazer no crossover o abdominal supra, pode fazer no banco declinado o abdômen supra e o infra também, tá? Não tem problema. Porque na maioria dos casos as máquinas que tem de abdômen nas academias são horríveis. Essa hiperlordose lombar, para o seu corpo se equilibrar, ele vai provocar uma hipercifose. E aí, a sua postura já foi para o espaço. Nem trouxe para você a importância de você ter um abdômen forte para equilibrar e estabilizar o seu corpo. A prancha ventral é um exercício que ele eu falei lá no começo, gente? Para fortalecer a parte mais interna do seu abdômen. Se você é iniciante, tá com dor na sua lombar, não faz o banco romano, faz isso daqui, faz prancha. Exatamente, porque agora a gente não precisa mais ter esses músculos
músculos fortes para sustentar nossos órgãos. Você fazer prancha ventral, você fortalece principalmente um músculo chamado transverso do abdômen. Esse é um cara que vai se fortalecer. Mas, se seu abdômen contrair e o resto da sua coluna relaxar, você perde a postura. Então você também vai ter um trabalho de eretores da coluna nesse exercício. Ponto que se torna importante também para sua postura. É importante que você fique de olho para que a sua coluna esteja ali intacta. Aí sim, você vai estar fazendo um bom exercício. A gente tem um músculo mais interno do nosso corpo que se chama ilho-psoas. Ilho é o que? É uma parte do quadril. Funciona para você. Tá bom assim. Quando você senta, quando você flexiona o quadril, ele encurta. Quando você fica em pé, ele alonga. O que tem acontecido com a nossa sociedade hoje? Ela fica mais sentada ou mais em pé? Aí, quando você levanta, se ele está encurtado, ele não tem toda essa mobilidade, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar sua lombar para frente. Isso aí que ele tá falando é verdade, tá, gente? Se você tá com o ilho-psoas tensionado, curto, você tem hiperlordose lombar, tá bom? O Gustavo, que tá aqui atrás da câmera, ele falou, ele realmente tem, porque o cara fica o dia inteiro editando vídeo no computador e não faz um alongamento. Aliás, não fazia, porque agora ele faz parte do meu time de consultoria e tá alongando todo dia. Isso vai rodar quadril, vai causar hiperlordose, vai causar hipercifose. O que a gente vai fazer em cima desse cara? Alongamento. Isso daqui é importante, tá, gente? Não adianta só fortalecer, você tem que alongar também. Para quê? Para quando você ficar em pé, você ter mobilidade nessa musculatura e não precisar causar todos esses malefícios que eu trouxe. Uma forma fácil de você alongar esse cara é padrão de editor de vídeo sentir dor na lombar? Você vai apoiar o joelho no chão e vai deixar a sua outra perna com o pé apoiado na frente. Você vai ficar meio que numa posição de avanço, sabe? Só que já com o joelho apoiado no chão. Quando você adotar essa posição, se você causar uma rotação no seu quadril, de forma voluntária, você já vai sentir esse músculo alongar. E na grande maioria das vezes... E o Laércio é gigante também, né? O bicho deve ser bem travado para os alongamentos. Você pode projetar o seu quadril para frente e para baixo, numa diagonal, para alongar ainda mais essa musculatura. Um alongamento bacana para você criar toda essa mobilidade que a gente está falando, é interessante que você faça 3 séries de 20 segundos com 10 de intervalo. Ou seja, tempo você justo, vai tá, gente? É um tempo bom. Pode até fazer um pouco mais aí, 30 segundos, 45 segundos. E aí você faz dependendo isso do grau do perna, encurtamento. Depois você repete na 20 outra. segundos é pouco. Se você fizer esse 8º da lista, você vai ter melhora na sua postura instantaneamente. A gente está falando de peitoral maior. O que acontece é o seguinte: os primeiros exercícios da lista, você percebeu que a gente estava focando muito no fortalecimento da parte de trás para puxar toda essa estrutura, esses ombros para trás. Mas se você tiver com o peitoral encurtado aqui na frente, você começa a construir aí no seu corpo um cabo de guerra. Por quê? Você está fortalecendo os músculos posteriores, mas o peitoral aqui na frente ele está forte, não deixa você levar esse ombro para lá. Então, o fato de você não fazer alongamentos de peitoral aí não. prejudicial. Gente, não façam esse alongamento, tá? Por mais que você pense que você está alongando o peito, você vai acabar rodando seu ombro, alongando a parte anterior, né, do deltoide. E se você tem um ombro protuso, você vai piorar o seu caso, tá? Aquele primeiro alongamento de peitoral com o braço flexionado é válido, mas, sendo bem honesto para vocês, se vocês têm um espaldar na sua academia, vocês vão alongar peitoral no espaldar, vai estar passando o vídeo aqui agora, porque esse, na minha opinião, é o melhor alongamento de peito que existe. Então, peitoral encurtado e espaldar. E eu não vou nem te falar que quando você treina peitoral, você mobiliza cargas muito maiores com volume de treinamento muito maior do que os posteriores. Sem falar da consciência, né? Muito mais fácil você sentir a parte anterior do que a posterior trabalhando, porque você não vê. Permita que os músculos posteriores puxem esse ombro para trás. A mesma coisa você vai fazer aqui. 3 séries de 20 segundos. Desse não, tá? Só do outro, gente. E esse alongamento é super fácil de fazer. Você pode fazer numa parede, em qualquer lugar. É só você apoiar a mão ou o braço mesmo dessa forma. Olha lá que eu falei, o cara é grande, ele é travado, tá sofrendo pra caramba. Porque você já vai sentir o alongamento de todas as fibras desse peitoral. E isso é para alongamento de peitoral maior. Agora, existe também o peitoral menor. E também, na grande maioria das vezes, ele fica encurtado. A diferença é, o peitoral maior, ele puxa seu ombro para frente. O peitoral menor, ele roda para frente e para baixo. E aí você vai perceber isso de forma muito intensa até nas mulheres.
que tem Mulher esse tem ombro bastante rodado problema e no caído. ombro Por mesmo. quê? O peitoral menor, a posição que ele se encontra no seu corpo, ele puxa exatamente nessa direção. Então, alongamento de peitoral menor também é super bem-vindo. Justo, tem um Esse melhor já no é um pouco espaldar, mas diferente. Você esse não daí colocou serve o também, braço na bem altura do legal. ombro aqui pra Só que alongar o aquelas peitoral coisas, menor? gente, esses Pra alongar o alongamentos que ele tá peitoral passando menor, de você vai ter que peito, colocar a você mão vai pra sentir se você cima, tiver com o seu um braço encurtamento vai muito ficar ao severo. lado da sua Por isso que eu orelha tô e você falando vai pra vocês fazer do espaldar, exatamente tá? O um espaldar ele movimento pra acaba levar sendo o braço melhor para por conta trás. disso. Isso vai resolver muito a sua vida. Mesma coisa, 20 segundos de alongamento com 10 de intervalo, 3 séries. Se eu fizer isso eu não sinto o peito, mas se eu for pro espaldar eu sinto. Permitirem que esse ombro vai para trás, faz com que o seu peitoral seja projetado para frente. E isso já é bom. Mas Isso é se verdade. você quiser deixar esse peitoral ainda maior, esse vídeo aqui, ó, são os melhores exercícios para deixar o peitoral grande. E isso vai impactar de forma absurda. Treino de peito completo observam. com Lala. Gente, alguns pontos aqui que eu gostaria de falar, tá? É o seguinte, eu não concordo com tudo que ele disse, mas eu também não vou ficar criticando o cara à toa, tá? Eu vou falar alguns pontos importantes. Ele passou, na verdade, uma ideia de melhora de postura para quem tem hipercifose e hiperlordose, que são os desvios mais comuns encontrados hoje em dia. Só que tem alguns pontos importantes ali que a gente precisa estar falando, que primeiro, existem 4 tipos de padrões posturais, né? O sway back, ou relaxado, hiperlordótico, lordótico cifótico ou dorso plano. O dorso plano é mais difícil de achar, tá? Só que assim, esses exercícios não são regra geral. Por isso que eu sempre falo para vocês, antes de vocês corrigirem, né, irem atrás de correção postural, passem por uma avaliação postural. Porque a gente precisa estar entendendo um pouco mais, não só qual que é o seu padrão postural, mas quais são os seus principais desvios posturais. Por quê? Dentro de uma avaliação postural, a gente tem tanto essa parte para identificação dos desvios, quanto a parte funcional, que é onde a gente vai estar vendo ali exatamente qual a musculatura que vai estar encurtada. Bom, então a gente não vai ficar dando tiro no escuro, fazer um monte de mobilidade aleatória. A gente vai estar sabendo exatamente o que precisa ser alongado e o que precisa ser fortalecido para encontrar esse equilíbrio. Outro ponto muito importante, tem alguns exercícios ali que são contraindicados caso vocês tenham certas dores. Então, também, cuidado com o que você vê por aí e com o que você faz. Não estou falando que está errado, mas talvez esse não seja o ideal para você. Se você quer o treino ideal para você, acessa aqui o primeiro link da minha bio, vem conhecer a minha consultoria e vamos juntos mudar a sua postura.